perder muito tempo, até eu procurar o link e tal, vai demorar um pouquinho. Faz o seguinte, entra no chat e escreve o nome completo e a série, tá? Que daí depois ele salva para minha lista os comentários, daí eu pego de lá. Pode ser? Acho que fica mais prático para a gente não perder tempo hoje, tá bom? Então, é só voltando, né? Boa noite aí para todos, tá bom? Bem-vindos aí a mais uma das nossas aulas, né? A aula de hoje vai ser a correção da atividade extra da semana 13. Na semana 13 vocês tiveram um pouquinho de dificuldade, então a gente acabou fazendo uma semana dupla. Então, vai ficar valendo a melhor nota entre as duas, né? A gente fez duas atividades na semana 13 e vocês vão ficar com a melhor nota entre essas duas aí que vocês realizaram, tá bom? Então, eu vou começar a compartilhar a tela para a gente já ir para as questões, tá bom? Aí, se vocês tiverem dúvida, é só perguntar, tá certo? Eu estou aqui para ajudar, beleza? Deixa eu deixar o Iago entrar, que está tentando. Pronto. Bem-vindo aí, Iago. Você que chegou depois. Então, eu vou compartilhar a tela para a gente poder resolver as questões, tá? Pronto, vocês já estão vendo minha tela, né? Só confirmem, por favor. Sim. Beleza, deixa eu voltar aqui na primeira questão. Então, como eu já tinha falado para vocês antes, né? As questões, elas ficam numa ordem um pouco aleatória. Então, não necessariamente essa é a ordem que vocês responderam, mas as questões são as mesmas, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão, né? Diz aqui, uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, quantas voltas essa roda dará? Então, vamos escrever isso, tá? Vamos anotar essas informações aqui. Então, ó, uma roda dá 80 voltas. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, voltas. E ele fala de minutos. Então, ó, ela dá 80 voltas em 20 minutos. Aí pergunta, em 28 minutos, quantas voltas ela dará, né? Essa roda vai dar. Então, aqui eu chamo de X. Então, vejam bem, nós temos aqui uma regra de 3 simples, né? Nós só temos dois valores aí para analisar. Então, aqui a gente põe a primeira setinha, né? Como a gente está acostumado a fazer. Essa setinha eu ponho para cima e eu vou analisar isso aqui com os minutos. Quanto mais voltas a roda dá, significa que passou mais minutos ou menos minutos, pessoal? Mais. Mais minutos. Então, são grandezas diretas, ok? Então, conforme uma aumenta, a outra também aumenta. Como são grandezas diretas, aí fica bem simples, né? Basta riscar a linha e a coluna da letra, que no caso aqui é o X, e aí todo mundo que a gente risca fica na parte superior. Então, vai ficar X igual. Aí aqui eu vou colocar o 28, aliás, o 80, o 28, e aqui embaixo o 20, que foi o único que eu não risquei. Feito isso, a gente vai fazer as continhas, né? E aí a gente viu na semana passada que dá para fazer de várias formas. Mas a gente pode, por exemplo, aqui, ó, já resolver essa parte aqui da conta. Aqui não é zero e aqui não é zero, dá para cortar. E aí dá para dividir 8 por 2, que vai dar 4. Então aqui, ó, no final das contas, a gente vai ter apenas 4 vezes 28. Daí é só resolver 4 vezes 28. Vou fazer a conta aqui em cima para vocês, ó. 4 vezes 8 dá 32, vão 3. 4 vezes 2, 8. Mais 3, 11. Ok? Então, a roda vai dar 112 voltas. Tudo bem, pessoal? 112 voltas, tá? Eu acho que vocês perceberam, né? Eu acabei não colocando as alternativas aqui, porque eu estava com um tempo um pouco curto, tá?
Então, para eu colocar as alternativas ia demorar. Então, daí eu já deixei sem alternativa, mas a resposta correta é 112 voltas, tá bom? Essa é a resposta correta. Dúvidas? Então, seguimos. Com 8 eletricistas, então aqui ele está falando de eletricistas. Opa. Está falando do que mais, gente? Quero ouvir. Dias. Dias. Tem mais alguma outra coisa que ele está falando? Acho que não, né? Então vamos junto, ó. 8 eletricistas. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? De novo, uma regra de 3 simples, né? Só duas grandezas. Então, daí a gente põe a setinha aqui, onde está o X, e aí eu vou perguntar, né? Quanto mais dias, significa que tinha mais eletricistas trabalhando ou menos? Menos. Menos. Quando ficar confuso, faz a pergunta ao contrário, né? Quanto mais eletricistas, demora mais dias ou menos dias? Menos, né? Então, conforme um aumenta, o outro diminui. Se diminuir a quantidade de eletricistas, vai aumentar a quantidade de dias. Se aumentar a quantidade de eletricistas, vai diminuir a quantidade de dias. Então, são grandezas inversas. Como são grandezas inversas, eu vou ter que inverter. Então, aqui vai ficar 6 em cima, 8 embaixo, o 3 e o x. Então, vejam que eu inverti esses dois valores, ó. Esse subiu e esse outro desceu. Feito isso, a gente risca a linha e a coluna, né? Como a gente está acostumado a fazer. Risca a linha, risca a coluna do x. Riscou a linha, riscou a coluna, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. X igual. Vai ficar quem em cima? Vai ficar o 3 e o 8 e embaixo o 6. Aí tem alguém que pode me perguntar, professor, mas e se colocar ao invés de 3 e 8, eu colocar o contrário, colocar o 8 e o 3, pode ser? Pode, dá na mesma, não tem nenhum problema, tá? Então aqui, ó, a gente pode fazer a conta direto, sem simplificar, ó. 3 vezes 8 dá quanto? 24. Dividido para 6. Quanto que é 24 dividido para 6? Quem me diz? 4. 4. Então, ó, eles vão demorar 4 dias para fazer o trabalho. Né? Tudo bem? Então, ó, diminuiu, né? Porque, vejam, eram 8 e passou a ser só 6 eletricistas. Se foram 3 dias, vai aumentar um pouquinho. Demorou 4 agora, demorou mais tempo. Tudo bem? A próxima. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Então, são 3.000 refrigerantes. Então, vou escrever aqui, ó, refrigerantes, colocar refri, e horas. Né? Então, são 3.000 em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000? Então, ó, só de olhar a gente já sabe que vai demorar mais tempo, né? Se em 3.000 gastou 6 horas, 4.000 vai gastar mais que 6 horas. A gente não sabe exatamente, mas vai gastar mais. Então, vamos olhar as setinhas agora para a gente ver. Aqui eu ponho a setinha para cima e vou perguntar, quanto mais horas a fábrica está lá funcionando, vai engarrafar mais refrigerantes ou menos? Mais. Mais, né? Então, a setinha aqui é para cima também. Então, são grandezas diretas. Como são grandezas diretas, né, pessoal? Coisa mais fácil. Risca a linha, risca a coluna. Como é que vai ficar agora?
X igual. Quem que vai ficar em cima? O 4.000 e o 6. E quem vai ficar embaixo? O 3.000. Aí a gente pode começar a resolver aqui, né? Eu posso riscar os 3 zeros com os 3 zeros daqui de baixo, né? E eu posso mais coisa, eu posso dividir o 6 pelo 3, que dá 2. Então, resumindo isso que eu acabei de fazer, ó, aqui vai ficar 4 vezes 2. Porque, vejam, eu cancelei os zeros e dividi o 6 pelo 3, que deu 2. Sobrou 4 e 2. 4 vezes 2 é 8. Então, vai demorar 8 horas para que a fábrica consiga engarrafar os 4.000 refrigerantes. Tranquilo? Próxima. Aqui está falando de marceneiros. Está falando do que mais? Do armário, mas está falando dos dias. Então, aí diz assim, ó, 4 marceneiros, está escrito aqui, ó, 4. Fazem um armário em 18 dias. Em quantos dias 9 marceneiros fariam o mesmo armário? Então, setinha aqui, né? Põe a setinha aqui. E aí vê, quanto mais dias, mais marceneiros, ou você pode fazer a pergunta ao contrário. Quanto mais marceneiros trabalhando, vai fazer o serviço em mais dias ou em menos dias? Menos dias. Menos dias. Porque conforme você tem mais pessoas trabalhando, mais rápido você termina, ou seja, gasta menos tempo. Então, aqui eu tenho grandezas inversas. Então, vai ficar 9, o 4, o 18 e o x. Não é isso? Aí, vamos fazer o seguinte. Vamos riscar a linha e a coluna. Só lembrando, né, que a gente inverteu. O 4 subiu, o 4 desceu e o 9 subiu, porque eram grandezas inversas. Risca a linha, risca a coluna. Aí vai ficar o seguinte aqui, ó. X igual. Eu risquei o 4, risquei o 18. Embaixo sobrou o 9. Portanto, aqui eu posso dividir o 18 pelo 9, que dá 2. Sobra 4 vezes 2, que vai dar 8. Vai ser 8 dias também. Coincidência, a outra também foi 8. Então, 8 dias aqui. Ok? Estou indo muito rápido, pessoal? Não. Ó, essas aqui, até então, são as de regra de 3 simples, que são mais fáceis de fazer, né? Então, vamos ver. Acho que essa daqui ainda é regra de 3 simples, ó. Uma máquina fabrica 5.000 alfinetes. Então, está falando de alfinetes. Vou colocar só alfa aqui. E horas. Então, uma máquina fabrica 5.000 alfinetes em 2 horas. Quantos alfinetes ela fabricará em 7 horas? Então, vou lá, ponho a setinha e vou me perguntar, né? Quanto mais alfinetes a máquina produz, quer dizer que ela funcionou mais horas ou menos horas? Mais horas. Mais horas. Então, são grandezas diretas nesse caso. Aí é tranquilo, né? Risca a linha e risca a coluna. Todo mundo que riscou fica na parte de cima. Então, x vai ficar igual 5.000 vezes 7 dividido por 2. Aí aqui, pessoal, ó, dá para a gente fazer o seguinte.
5.000 dividido por 2 dá 2.500. Então, ficou 2.500 vezes 7. Tem que fazer a divisão, né? 2.500, aliás, a divisão não, a multiplicação, vezes 7. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 5 é 35, vão 3. 7 vezes 2 é 14. 14 mais 3, 17. Então, deu 17.500. Ou seja, a fábrica produz 5.000 em 2 horas, então em 7 horas vai produzir 17.500. Tranquilo? Vamos para a próxima. Agora está falando dos tijolos, ó. Tijolos. Tijolos. Aí está falando do que mais aqui? Dos dias. E das horas. Então, vamos lá. Uma olaria produz 1.470 tijolos. 1.470 tijolos em 7 dias. Trabalhando 3 horas por dia. É o que está dizendo. Quantos tijolos, o X vem para cá, produzirão em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia. Então, agora a gente já tem uma regra de 3 composta. Então, vamos fazer o processo bem direitinho. Ó. O X está aqui, né? Eu vou riscar a linha e a coluna. Aliás, eu vou pôr as setinhas, desculpa. Tá, a primeira setinha. Aí agora eu vou analisar. Quanto mais tijolos, quer dizer que a fábrica ficou produzindo mais dias ou menos dias? Mais dias. Mais dias. Aí de novo a pergunta. Quanto mais tijolos, quer dizer que ela ficou mais horas ou menos horas? Mais horas. Mais horas também. Então é isso. Então é tudo grandeza direta. Então é só riscar a linha e riscar a coluna. Fez isso, vamos observar. X é igual a 1.470. Quem mais? Riscou o 10 e riscou o 8. Não riscou o 7 e não riscou o 3. Tudo bem? Então, agora vamos fazer a resolução, né? Essa daqui está um pouquinho mais difícil de fazer, né? Deixa eu ver se tem como simplificar alguma coisa aqui. Deixa eu ver, acho que não, né? Deixa eu pensar. Não, não dá. A gente vai ter que fazer a conta direitinho aqui, tá, gente? Ó, 1.470 vezes 10 dá 14.700. Então, fica 14.700 dividido vezes 8. Então, ó, só para vocês não se perderem aí. Eu multipliquei 1.470 vezes 10, que deu 14.700. Aí eu estou pegando agora o 14.700 vezes 8. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 7 é 56. Vão 5. 8 vezes 4 é 32. 32 mais 5 é 37. Vão 3. 8 vezes 1 dá 8. 8 mais 3 é 11. Estão acompanhando, gente? Sim. Sim, professor. Deixa eu anotar aqui em cima. Então, anotei a multiplicação da parte de cima. A parte de baixo é 7 vezes 3. Quanto que é 7 vezes 3? 21. 21. Então, agora a gente vai dividir esses 117.500 por 21.
Aí a tabuada do 21, né? Vamos pensar na tabuada do 21 rapidinho aqui, ó. 21, 42, 63, 84, 105. Quem mais? 126. Vocês perceberam a lógica, pessoal? Ó, percebam que esses daqui, ó, aumentam de um em um, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esses daqui de dois em dois, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. O próximo vai ser quem, pessoal? Só para ver se vocês estão espertos. Quero ouvir. 147? 147. Porque, ó, 12, 14. Do 6 vai pro 7. Aí o próximo vai ser 168. Tudo bem? Sempre prestar atenção nessas regrinhas, ó. Então, eu vou pegar o 117, porque 11 é menor que 21. Vou lá na tabuada. Vai ter que ser o 105, concorda? Porque o 126 passa. Então, é 1, 2, 3, 4, o quinto valor. Que dá 105 aqui. Aí 7 menos 5 dá 2. Aqui dá 1 e aqui dá 0. Desce o 5. 125. Tem 125? Não. E não pode ser o 126 porque passa. Vai ser 5 de novo. 105 aqui. Aí aqui 0, 2, sobrou 20. Desce o 0, 200. Vamos continuar. Quem é o próximo mesmo aqui? Ó, deixa eu continuar a tabuada aqui do lado, tá? Pra gente não precisar apagar essa outra parte. O próximo é 168. Aí depois 189. Depois 210, concordam? Sim. Então, ó, vai ter que ser esse daqui, ó, que é o nono. Que dá, aqui vai dar 189. Que vai sobrar quanto? Concordam que vai sobrar 11? Sim. Aí desce o zero que tá faltando lá em cima, 110. 110 não tem, vai ter que ser o 105. Então, vai ser 105. Aí você põe o 1, 2, 3, 4, é o quinto. 105 vai sobrar 5 agora aqui. E essa conta vai continuar. Então, a gente está pensando em tijolos, certo? Ele não fez 1.470 tijolos, aqui está fazendo 5.595 tijolos. Tudo bem? Então, essa é a resposta. 5.595 tijolos. Tudo bem, gente? Tudo bem. Sim. Vamos para a próxima? 80 pedreiros. Então, vamos lá. Pedreiros. Metros. O que mais? Dias. Está falando dessas três coisas. Então, são 80 pedreiros. 32 metros, está escrito. 16 dias. Aí pergunta, ó, quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros em 64 dias? Então, vamos lá. O X está aqui. Põe a setinha, certo? Então, a gente se pergunta aqui, ó. Quanto mais pedreiros, mais metros eles fazem? Sim, professor. Sim. Aí a outra, ó.
Quanto mais pedreiros, mais dias ou menos dias? Menos Menos dias. dias. Isso mesmo. Então, ó, essa é a inversa. Então, a gente vai ter que inverter aqui, ok? Então, vai ficar o seguinte, ó. 80x, o 32, o 16, e ali a gente inverte, certo? 64 sobe, o 16 desce. 4 feio. Aí agora a gente vai riscar a linha e a coluna. Linha, coluna. Todo mundo que a gente riscou fica em cima. Vamos dar uma olhada. X vai ficar igual. A gente riscou o 80, riscou o 16 e riscou o outro 16. Embaixo vai ficar o 32 e o 64. Beleza? Até aqui? Para a gente diminuir os cálculos, ó, vamos fazer umas táticas aqui. 16 e 32, concorda que 16 é a metade de 32? Sim. Se eu simplificar, vai sobrar um 2 aqui embaixo. Ok? Concordam? Não? Não, sim. Ó, veja, 16 e 32. 16 é a metade de 32. Então, só sobrou 2 aqui embaixo, que eu dividi. Ah, tá, entendi. É só você pensar ao contrário. Quanto que é 32 dividido para 16? 2. Entendeu? Entendi. Aqui também, ó, dá para você fazer 64 dividido para 16, que é 4, concorda? Sim. Sobra 4 aqui. Aí agora, ó, isso aqui não é 2, isso aqui não é 4. 2 vezes 4 não é 8. 80 Sim. dividido para 8, sobra 10. 10. Nossa, eu não entendi nada, professor. Se você fizer 80 vezes 16, depois o resultado vezes 16, e multiplicar o 32 pelo 64, quando você dividir o resultado de cima pelo resultado de baixo, vai dar 10. Então, vai precisar de 10 pedreiros aí, tudo bem? Dez pedreiros. Beleza? Sim. Vamos pro próximo. Na fabricação de 20 camisetas, então, camisetas. O que mais que ele está falando? Máquinas. E horas. Então, vamos lá. Diz assim, ó, 20 camisetas, 8 máquinas, 4 horas. Aí pergunta, e se fossem 15 camisetas com 4 máquinas, quantas horas vai demorar? Mesmo processo, riscar a linha e a coluna, né? Aliás, a setinha primeiro. Quanto mais horas, quer dizer que tinham mais máquinas ou menos máquinas? Menos máquina. Menos, né? Se tem menos máquinas, demora mais horas para terminar. Quanto mais horas, mais camisetas se faz ou menos? Mais. Mais. Mais, então a setinha é para cima. Então só tem uma para baixo, que é essa daqui, né? A gente vai inverter. Então vai ficar o seguinte aqui, ó. 20, 15 e vou inverter. O 4 com o 8, ó, inverti. E o 4 com o x eu mantenho. Aí agora vamos lá, ó. Vai riscar a linha e a coluna. Vamos fazer.
X está aqui, você risca a linha e a coluna. Aí quem que vai para cima, ó? Vai para cima o 15, o 8 e o 4. E embaixo vão ficar o 20 e o 4. Aqui a gente pode cancelar o 4, concordam? Fica fácil. Aí agora ó, a gente vai fazer, ou a gente faz 15 vezes 8 e divide por 20, ou a gente dá uma simplificadinha também aqui, ó. Dá pra gente fazer o seguinte, dividir por 2, ó. Dividindo por 2, aqui vai ficar 4. E aqui vai ficar 10. Agora ficou 15 vezes 4 dividido por 10. Quanto que é 15 vezes 4, pessoal? Quanto? Acordem. 120. 120. 60. O 60. Meu Deus, mano. Vocês estão com sono hoje, mais que eu, hein? 60 dividido para 10, 6. Então, vão demorar 6 horas. Tudo bem? Para fazer as camisetas. Vamos para a próxima? O caminhoneiro. Então, o caminhoneiro entrega uma carga em um mês. Então, ó, o caminhoneiro entrega a carga em um mês. Ou seja, está falando de dias. Dias. E está falando das horas que ele viaja por dia, ó. Horas. Quantas horas por dia? Então, ó, vamos lá. Um caminhoneiro entrega uma carga em um mês, ou seja, ele demora 30 dias e ele trabalha 8 horas por dia para entregar a carga. Faltou velocidade, ó. E ele vai numa velocidade de 50 por hora. Aí agora pergunta assim, ó, quantas horas, então eu vou colocar o X aqui, por dia ele deveria viajar para entregar a carga em 20 dias, para ele entregar mais rápido, a uma velocidade média de 60 por hora. Então, ó, ele aumentou um pouco a velocidade, só que ele quer que demore menos tempo. Aí vamos ver quantas horas ele vai ter que dirigir por dia aí, pra gente ver se ele consegue. Primeira coisa, setinha, certo? Setinha para cima aqui, ó. Quanto mais horas ele trabalha, ele demora mais dias ou menos dias, pessoal? Boa noite. Mais dias ou menos dias? Menos Desculpa, dias. professor, qual é a pergunta mesmo? Todo mundo deu uma dormidinha, né? Vamos acordando, todo mundo. Ó, o caminhoneiro. Se ele dirige mais horas por dia, se ele dirige mais tempo durante o dia, ele vai entregar a carga com mais dias ou menos dias? Menos dias. Menos. Se ele dirigir mais, ele demora menos. Até para baixo. Quanto mais horas ele dirige, maior a velocidade ou menor a velocidade? Aí eu não sei, professor. Menor? Ó, vamos perguntar do outro jeito. Veja, pensa, eu sou o caminhoneiro, estou dirigindo o caminhão. O que eu estou querendo? Estou querendo entregar a carga mais rápido. Demorar menos dias, certo? Eu tenho duas opções. Ou eu dirijo mais horas andando devagar, ou eu dirijo menos horas
com uma velocidade maior. Então, para eu dirigir menos horas, eu tenho que fazer o que com a velocidade? Tem que Tem andar que mais aumentar a rápido. velocidade. Aumentar a velocidade. Isso, então. Então, quanto mais horas eu dirijo, eu posso ir mais devagar. Agora, se eu dirigir menos horas, eu tenho que ir mais rápido. Então, elas são inversas. Que quanto mais tempo, eu posso ir mais devagar. Ok? Então, ó, ficaram duas setas para baixo e uma seta para cima. Compensa inverter essa, concorda? Sim. Então, vai ficar, ó, 30, 20, e agora inverte. X e 8, 50 e 60. Vamos riscar linha e coluna, hein, gente? Ó, o X está aqui agora. Riscou a linha, riscou a coluna. Vai ficar de que jeito, ó? Vai ficar aqui em cima o 30, o 8 e o 50. E na parte de baixo vai ficar o 20 e o 60. Certo? Aqui, ó, dá pra gente brincar um pouquinho, ó. Dá pra cancelar esse zero daqui com esse zero, concordam? Esse zero com esse zero. Agora sobrou o 3, o 8 e o 5, e embaixo sobrou o 2 e o 6. Deixa eu até anotar para vocês, ó, para ficar mais fácil. Sobrou o 3, o 8 e o 5, e embaixo sobrou o 2 e o 6. Aqui, ó, se eu fizer 8 dividido para 2, vai sobrar 4. E aqui, se eu fizer ao contrário, o 6 com 3, sobra 2 embaixo. Então, ó, 4 vezes 5, 20, dividido para 2, 10. Então, ele vai ter que trabalhar 10 horas por dia, gente. Então, se ele aumentar a velocidade para 60, e ao invés de dirigir 8 horas, ele dirigir 10 horas, ele termina o serviço em 20 dias. Entendeu? Então, ele vai ter que acelerar um pouquinho e vai ter que trabalhar 2 horas a mais por dia para conseguir terminar mais rápido. Ok? E acabamos. Certo? Corrigimos todas. Perguntas, dúvidas? Hoje está todo mundo cansado, ninguém nem quer conversar. Não teve. Professor, eu tô com vergonha. Eu tô morrendo de sono mesmo, professor. Não teve nem. Ó, hoje não tá tendo. Hoje não tá. Hoje nem brincar com a minha cara, vocês estão brincando, né? Tá todo mundo sério. Já tá desanimado hoje. É normal, tem dias que a gente tá mais cansado. Hoje eu tô bem cansado mesmo. Acho que dá pra ver pela voz, né? A voz tá mais lenta, mais devagar. É verdade. Bom, e outra, a gente já cansou um pouquinho do assunto, né? A gente estudou, falou dele 2 semanas, então esse negócio de risca linha, risca coluna, já enjoou um pouquinho, tá? Então agora, a notícia boa. Eu vou, na semana 14, né, que a gente vai começar, eu vou trazer um assunto bem fácil pra gente dar uma tranquilizada, tá bom? A gente vai falar dos triângulos, só que a gente vai falar dos ângulos que o triângulo tem, tá? A gente vai ver uma propriedade disso, mas é bem fácil. Se a gente souber fazer soma e subtração, vocês vão bem, tá bom? Então eu vou dar uma tranquilizada nessa semana para vocês, tá certo? Então é isso aí, gente. Eu vou parar de gravar aqui para a gente encerrar, certo? Deixa eu encerrar a gravação.